Sejam bem-vindos, esse é o canal Assessorando com o Leandro Almeida, e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater aquele papo sobre tema polêmico, né? Um tema que volta e meia tá nas manchetes aí. Não foi diferente dessa vez. Na data que eu estou gravando esse vídeo aí, o ministro da Fazenda, né, e o governo se posicionou para retirar a isenção sobre aquele valor de importação da pessoa física, né, de remessas do exterior, tá? Citou ali algumas situações, chegou a dizer que a pessoa física não seria tributada, que as empresas é que seriam e tal. E aí eu quis trazer esse tema aqui para a gente desenvolver, tá? Eu vou passar por 4 situações, vamos separar aqui pela isenção, equiparação, divergência e tributação. Sobre esse tema, fica comigo e vamos seguir aqui. Já aproveita, se inscreve no canal, já dá um curtir aí, troca uma ideia, bate um papo comigo e vamos começar pela isenção. Atualmente a Receita Federal aplica essa isenção hoje, né, a remessa postal internacional entre pessoa física e pessoa física, né, na finalidade não comercial, através da portaria lá, MF 156 de 1999. Essa isenção ela é tema ali de discussão, nós vamos ver isso aí, que há algumas divergências sobre o tema e tal, mas aqui a questão é o seguinte, é uma remessa basicamente simplificada ali, na qual não tem um objetivo comercial, né? Então, vamos supor que alguém está na Europa, lá, ou qualquer lugar do país, do mundo, vamos dizer assim, e resolve te enviar um presente, alguma coisa desse tipo, te envia ali um presente, na qual o custo total, tá? É importante isso, tudo aquilo que está envolvido, do começo ao fim daquela remessa, tá? Se ele for menor do que $50, né? Menor ou igual a $50, ou moeda equivalente, né? Moeda equivalente, a gente fala dólar, mas pode ser uma outra moeda, na equivalência de $50, estaria isento ali da tributação. Então vamos dar uma olhadinha aqui do detalhamento, como é que você consegue essa isenção. Bens que integrem remessa postal internacional, ou seja, remessa por correios, o valor tem que ser até $50, remetente e destinatário devem ser pessoas físicas, e a remessa não seja fruto de uma transação comercial. Então você precisa, claro que cumulativamente ali, ter essas condições para que a Receita Federal não te tribute, né? A questão aqui é o seguinte, ela consegue ou não tributar todas as operações? Veja, se nós ainda aqui, né, estou gravando esse vídeo em 2023, estamos discutindo a questão da isenção sobre esse tema, é porque a Receita Federal não consegue pegar todos as remessas ali. Então, já que ela não consegue pegar, supõe-se ali, né, como foi dito aí, veiculado por vários meios de comunicação, de que haveria ali um processo de sonegação, tá? Onde a pessoa que te vende, na verdade, é uma pessoa jurídica, que se passa por pessoa física e tal, que na bem da verdade é o seguinte, no próximo passo aqui a gente vai falar sobre, e se for uma pessoa física que te vende uma mercadoria, né? Pessoa física com pessoa física. Se ela não tiver, né, nessas questões que eu acabei de passar aqui, todas elas numa condição, você perde a isenção, tá? Na segunda hipótese, eu tenho aqui o que eu chamo de equiparação, tá? A pessoa física vende para a pessoa física, só que a finalidade é comercial. Eu trouxe como base legal aqui o perguntas e respostas, a resposta 6.2 da Receita Federal, sobre essa questão do porquê que você perde a condição de isenção, né? Eu estou chamando aqui de equiparação. É como se você tivesse sido equiparado a uma pessoa jurídica, né? Mas por que equiparação na pessoa jurídica? Aí você vai falar assim, mas tem isso na legislação? Esse é o problema da divergência e dessas polêmicas todas. Não tem uma legislação, tá? Tem uma portaria, beleza, portaria não é lei, certo? Mas tem um decreto-lei, nós vamos falar dele aqui, beleza. Mas você vai perceber que falta uma regulamentação aqui e que a Câmara dos Deputados ali, ela já está de olho e já tem projetos ali para poder regulamentar isso. Qual que é o efeito da equiparação? Ou seja, né, o valor de até $50
a remessa seja fruto de uma transação comercial, será tributado o imposto de importação de 60%. Remetente e destinatário pessoa física equiparam-se à pessoa jurídica para efeitos tributários. Então veja bem, se você perde uma dessas condições, nesse caso o fruto dessa operação é uma comercialização, então a Receita Federal entende que você não tem isenção e vai pagar tributo como se estivesse comprando uma pessoa jurídica. Foi amplamente falado aí na mídia e tal, através de pessoas importantes, né, do governo, de que iriam tributar, né, eles queriam tirar essa isenção de tudo, tá? Não deixar isenção para nada. Para quê? Para tributar essas empresas e tal, citou o nome de empresa ali. Mas veja bem, essas empresas não vão ser tributadas. Vamos falar que alguém de algum país, uma pessoa física, tá, se passe por pessoa física, como foi falado, te mande uma mercadoria, uma remessa, né, que o total dela ali, dos custos e tal, dá $50, quem é que paga o tributo? A mercadoria para na aduana, né? E lá no desembaraço, vamos dizer assim, a Receita Federal identificou que é uma operação ali que não está sujeita à isenção, né? E ela vai te equiparar ali e você vai tributar normalmente. Quem que paga o tributo? E aí o que acontece? Você tem que pagar esses tributos, tá? Senão o tributo, o imposto de importação, 60%, ou você não vai pegar a mercadoria, não, ela vai voltar. A nossa terceira hipótese é uma divergência. Por que eu falo que esse tema não é novo, ele é discutido aí já faz algum tempo, e inclusive ele é muito debatido nos tribunais, tá? Por quê? Lá em 2014, veja bem, a Receita Federal ela emitiu uma nota técnica sobre o tema, tá? Por quê? Porque na época lá tinha saído na mídia e tal, que na verdade o valor não era $50, mas na verdade deveria ser $100 o limite de isenção e tal. Isso criou, né, ou cria até hoje, uma situação ali de incerteza jurídica e fica esse debate, né? É 50 ou é 100? Tá? A Receita ela entende de uma forma e, é claro, você que está comprando entende de outra, e se você tiver disposto, dá para brigar na justiça e tem muita gente ganhando. Então, se tem muita gente ganhando, acaba criando jurisprudência ali, e é por isso que eu falo que é preciso de uma regulamentação hoje para tratar desse assunto de forma mais clara. Mas a divergência é o seguinte: efeitos da divergência, né? A isenção até $100. O que o decreto-lei fala? Ele cita a importação de bens, cita que o destinatário tem que ser pessoa física, não cita nenhum tipo de transação. Ao passo que a isenção de $50, né, cita que a remessa tem que ser postal internacional, né, tem que ser de pessoa física para pessoa física e que não seja uma transação comercial. Então veja que nós temos um decreto-lei que foi editado em 1991, né, trazendo esse limite aí de $100, contra uma portaria que dentro da hierarquia das leis está muito abaixo de um decreto-lei, e mesmo assim a Receita Federal ela aplica. E aí você fala assim, então a Receita Federal está fazendo errado? Não é. É que o entendimento da Receita Federal, ela coloca uma nota técnica sobre o assunto, tá? Lá em 2014, porque o tema já estava ali borbulhando nesse sentido. Então a Receita Federal ela vem explicar e tudo mais, com o entendimento dela ali. Nossa quarta hipótese de tributação pode ser pessoa física jurídica, vendendo para pessoa física ou jurídica, que não importa. Para se enquadrar nesse critério, precisa ser uma remessa postal internacional, ou seja, correios, ou encomenda aérea internacional, valor de até $3.000, destinado a pessoas físicas ou jurídicas, não importa aqui para quem seja, são isentos do IPI importação. O valor aduaneiro é o preço do bem mais as despesas, como nós já falamos na questão da isenção. Será tributado o imposto de importação de 60%. Não se aplica para bebidas alcoólicas, fumo e tabacaria. Não se aplica a remessas expressas, courier, aquela entrega, né, porta a porta. Então veja bem, você precisa obedecer esses critérios aqui para estar enquadrado nesse regime tributário simplificado. Então veja, tem uma portaria que dá uma legislação e dentro dela ela dá outros critérios ali de isenção. Então o pessoal tem usado esse critério aí
para poder mandar a mercadoria para o Brasil, com intuito comercial. E aí a Receita Federal, como ela não tem condição, de novo, né, se ela tivesse condição de olhar todas as operações, nós não estaríamos tendo essa discussão aqui, né? O processo ele parava, esse tem isenção, esse não tem, esse tem 60%, entendeu? Então, se tem a discussão, se é polêmico, é porque o processo ali não está bem definido, ora porque não tem uma legislação que o defina e tem uma briga na justiça, ora você tem ali uma questão de dificuldade na fiscalização. Então, se a Receita Federal, se o governo tirar essa isenção para todos, né, no nosso caso eles voltaram atrás, né, eles recuaram, mas você não precisaria se preocupar com a fiscalização. Caiu na rede é peixe. Tá? Isso era o que eu tinha para dizer hoje. Obrigado pela tua presença aqui, né? Inscreva-se no canal aí, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Me fala aí nos comentários se você já foi pego. Eu tenho um amigo que foi pego. Além de demorar, na época que ele comprou, além de demorar, acho que foi de 4 a 6 meses que demorou para chegar na mercadoria, ele pagou esse imposto aí e teve uma tributação de ICMS também na época lá e tal. Nós nem falamos do ICMS aqui sobre incidência dele ou não, mas na época teve lá uma cobrança lá do ICMS. Não foi muito bom para ele não. Então, um grande abraço e fica com Deus.